Olá, pessoal. Vamos lá, retomando então o capítulo 5, nossa aula 2 sobre esse capítulo. Nós vamos olhar agora para a força centrípeta, situações de movimento circular uniforme. O que vai acontecer? Quando o movimento é circular uniforme, nós só temos aceleração centrípeta, né? Significa que a força resultante vai ser a força centrípeta. Como força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, eu posso escrever também essa relação. Olha, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta, ela, lembrando, é V ao quadrado sobre R. Várias situações possíveis envolvendo o movimento circular uniforme, força resultante igual à força centrípeta. Nós vamos ver cada uma dessas aqui em detalhes. Então, vamos lá, uma por uma. Começando, antes de falar naquelas, numa mais simples ainda, que o nosso livro nos traz, tá? Que é a situação em que você amarra o barbante em um objeto, vai girar isso aqui. Eu estou imaginando que está girando num plano horizontal, certo, pessoal? Então, não vai ter força-peso envolvida. A única força vai ser a força, a tração do barbante sobre esse objeto. É uma força que aponta para o centro da trajetória e, portanto, é uma força resultante centrípeta. Então, essa situação que o livro nos coloca aqui na figura 5.6, 5.7, uma força F direcionada para o centro do círculo mantém o disco em sua trajetória circular. Essa força FR, que é a força resultante, vai ser centrípeta. O que acontece? Quando o barbante arrebenta, o disco se move na direção tangente ao círculo. Esse é um fato muito importante, que é o seguinte, ó, quando a gente tem esse tipo de movimento e a força centrípeta deixa de atuar, que aqui está representado pelo rompimento do barbante, né? Tem alguns exercícios que falam sobre esse rompimento, pessoal, e é importante, eles vão perguntar qual é a maior velocidade até o barbante se romper. A resposta é que quanto maior a velocidade, maior vai ser a força centrípeta. Lembra a relação entre a aceleração centrípeta e a velocidade, V ao quadrado sobre R? Como a força centrípeta é a atração no fio, o fio vai resistir até um certo valor de tração. Geralmente o exercício dá, ele fala, esse fio só aguenta tantos newtons. Então, quando a força centrípeta atinge esse valor, o fio se rompe. É claro que para atingir esse valor, a gente gira cada vez mais rápido. Mas uma outra questão envolvida é o seguinte, na hora que esse barbante arrebenta, para onde o objeto se move? Muitas vezes as pessoas acham que na hora que o barbante arrebenta, o objeto vai se mover na direção radial, mas isso não é verdade. E para chegar à conclusão para onde o objeto se move, a gente tem que se lembrar que a velocidade é sempre tangencial à trajetória. Nós vimos lá no comecinho, no capítulo de cinemática, que a velocidade é sempre tangencial. Ora, pessoal, se o barbante arrebentou, a força centrípeta deixou de agir e ela era a única força, ela era a força resultante, então não vou ter mais nenhuma força atuando sobre esse objeto. A primeira lei de Newton me diz o quê? Se você tem um objeto com velocidade v e não tem nenhuma força atuando, essa velocidade v vai se manter em modo direção e sentido. É por isso que, quando o barbante arrebenta, o objeto continua se movendo na tangencial. Ok? Essa é uma informação importante. Quem quiser pode fazer o teste aí em casa para ver o que acontece. Cuidado para não quebrar nada. Uma outra questão que a gente costuma pensar muito é por que a Lua não cai na Terra? Ora, a Terra atrai a Lua, né? E por que ela não cai na Terra? A resposta é a mesma que a gente poderia dizer por que na hora que eu giro esse barbante não tem uma força puxando para o centro da trajetória, por que o objeto não cai na mão da pessoa que está girando?
A sua resposta seria, porque o objeto está em movimento. A tendência dele é sair pela tangente, mas como tem a força puxando, né? Então ele se mantém nesse movimento circular aqui. A mesma coisa com a Lua, gente. Ela não cai na Terra porque ela está em movimento, tá? A tendência da Lua seria sair pela tangente, mas como tem a força gravitacional da Terra puxando ela, então ela fica aqui em movimento circular. Tem uma outra situação, uma outra animação que a gente pode usar para explicar isso aqui, que é o seguinte, ó, se a Lua parasse, ou se ela diminuísse a velocidade, ela poderia até cair na Terra, né? Tem os filmes de ficção onde isso acontece, a Lua é desacelerada e cai sobre a Terra. Ou então, sei lá, a Lua é arrebentada, né? E acontece alguma catástrofe e os pedaços da Lua caem sobre a Terra. Para isso acontecer, bom, essa animação ela exemplifica isso, né, de uma forma bem clara. Se você tiver uma redução de velocidade realmente, né, a força da gravidade, ela vai atuar e aí você fica com o lançamento horizontal, né, ela vai atuar de forma que depois de um certo tempo o objeto cai mesmo, mas quando você está com uma velocidade alta o suficiente, é como se você pegasse essa parábola, tá, e estendesse para um alcance máximo infinito. E aí você acaba caindo nesse movimento do tipo circular aqui. Ah, então se você colocasse mais velocidade ainda, a órbita estaria num raio ainda maior? Sim, isso aconteceria. E seria possível aumentar, por exemplo, um foguete, não é? Em que você não quer manter, ele não é um satélite, você não quer manter em órbita circular em torno da Terra, você quer que ele saia da ação da gravidade da Terra. Então, você tem que imprimir uma velocidade maior, tá? Mais tarde, lá para frente, quando a gente for estudar a gravitação, isso vai acontecer em Física 2 para vocês, nós vamos determinar essa velocidade, inclusive, que é chamada de velocidade de escape. Qual é a menor velocidade que eu preciso dar a um objeto para que ele saia da órbita do corpo central, tá? Mas a Lua não cai sobre a Terra justamente porque ela está em movimento com velocidade suficiente para manter a órbita aproximadamente circular. A tendência dela seria sair pela tangente, mas como tem a força gravitacional, ela se mantém nessa órbita. Ela não tem velocidade suficiente para sair da órbita. Bem, agora nós vamos para o pêndulo cônico. É um daqueles 4 casos. Nós vimos agora o caso mais simples. Vamos para um outro caso em que eu tenho também um movimento circular uniforme aqui, tá? Por que chama pêndulo cônico? Porque o barbante ele não está coincidindo com o raio da trajetória, certo? Ao invés disso, ele gira nesse formato em que, se você for ver, ele gera um sólido de revolução que é um cone. Qual é a diferença entre a situação anterior aqui? Gente, a diferença é que agora eu vou considerar o peso, né? Eu vou ter atração nesse fio, mas a atração não vai ser mais igual à força centrípeta. E aí, dessa forma, nós vamos ter esse diagrama de corpo livre aqui, ó, em que sobre esse objeto nós temos duas forças, uma que é o peso e a outra que é a tração. Espero o caminhão do gás passar. Observe que quando a gente faz o diagrama de corpo livre, eu não preciso decompor as forças aplicadas nas componentes x e y, tá? Então, se eu pedir, faça o diagrama de corpo livre, você vai desenhar as forças atuando sobre o objeto. Eu também não preciso representar no diagrama de corpo livre a força resultante. Ora, pessoal, nós sabemos que se esse objeto está em movimento circular uniforme, a trajetória está tracejada aqui, a força resultante ela vai estar apontando para o centro da trajetória. É uma força centrípeta, né?
Como é que eu encontro essa força resultante? Ah, bom, aí sim eu vou decompor essa tração nas componentes horizontal e vertical, tá? A componente vertical vai ser compensada pelo peso e a componente horizontal, ela não tem ninguém para compensar, então ela vai ser a força resultante, ok? O ângulo θ que aparece aqui é o mesmo ângulo que o barbante forma com a vertical, tá? Esses são ângulos alternos internos, você conhece a regrinha. Então, quando eu faço o diagrama de corpo livre, eu não decomponho as forças e eu não represento a força resultante, tá? Próximo passo, depois de fazer esse desenho, é fazer um novo desenho em que as forças são decompostas, o peso naturalmente eu não decomponho, porque ele é somente vertical, tá? E a gente verifica o peso e a componente vertical da tração se cancelam, sobra quem? A componente horizontal da tração. Então, quem é a força resultante? T vezes seno de θ. E essa força é centrípeta, tá? Ela é massa vezes a aceleração centrípeta. É assim que a gente trata esse tipo de problema aqui, que é o pêndulo cônico, tá, pessoal? Então, a interpretação ela é muito importante. O próximo passo seria o quê? Substituir os valores, fazer as continhas. Essa é a parte mais fácil. Muito bem. Vamos aqui para um outro exemplo clássico, que é o looping. Tá? E normalmente a gente está interessado em saber. Eu tenho dois exemplos aqui e perceba que esses dois são exatamente iguais. Tá? Eu tenho um looping de uma montanha russa e aqui nessa situação, você pode até fazer na sua casa para ver se realmente funciona. Ele está girando um copo, esse copo com água, mas ele consegue girar o copo sem derramar uma gota d'água. Você pode fazer com um balde, por exemplo. Você enche um balde d'água e gira. Agora, se você não girar com velocidade suficiente, o que vai acontecer? Faça aí para você ver. As perguntas envolvidas que a gente vai encontrar nos exercícios. Primeiro, quanto vale a força centrípeta nessa situação? Uma outra, quanto vale a força normal nessa situação? E para onde aponta a normal, a gente poderia dizer, tá? E é uma pergunta clássica, né? Qual é a menor velocidade que o objeto, com que o objeto consegue completar o looping? Quando você fizer o experimento em casa com o balde d'água, você vai ver que se você não girar rápido o suficiente, você não consegue reproduzir essa situação aqui, a água derrama, né? Então, existe uma velocidade mínima que você precisa girar para poder completar o looping. Aqui é a mesma coisa no parque de diversões, eles calculam, não é? Qual é a menor velocidade. É lógico que eles vão colocar uma velocidade maior do que essa mínima, para não ter nenhum risco desse trem cair quando estiver lá no ponto mais alto. Muito bem. Quando a gente olha para essa situação, a força centrípeta, obviamente, ela vai apontar sempre para o centro da trajetória, né? Mas quando eu estou aqui, para onde aponta o peso e para onde aponta a força normal? E como é que eu calculo essa força normal? São situações que a gente vai encontrar aí nos exercícios. Olhando especificamente para o looping da montanha-russa, mas você já sabe que para o copo d'água é a mesma coisa. E eu estou interessada no ponto máximo aqui. O que acontece? Nesse ponto máximo, eu vou ter o peso para baixo, tá? Veja que a superfície de contato, ela está aqui em cima. Quando o objeto passa aqui em cima, ele pressiona a superfície para cima. É a ação. E a reação? A reação da superfície, que é a normal, vai apontar então para baixo. Veja, gente, uma situação em que a normal não cancela o peso e, aliás, ela está no mesmo sentido que o peso. Aí você fala, velho, como é que não cai? Não cai porque está em movimento. A mesma coisa da Lua. Por que a Lua não cai na Terra? Porque está em movimento. Tá? Por isso que tem aquele negócio da menor velocidade.
Bom, como que vai ser o diagrama de corpo livre do objeto aqui no ponto mais alto? Você vai ter o peso para baixo, a normal para baixo, a resultante vai ser o quê? A soma dos dois, tá? E essa resultante é a força centrípeta. Então, tá equacionado aqui as duas coisas que eu acabei de falar. Ora, pessoal, a menor velocidade possível, veja que essa normal aqui, ó, ela representa o contato entre o trem e a superfície. A menor velocidade possível vai ser quando essa normal tender a zero, tá? Ou seja, praticamente não tem contato entre o trem e a superfície. Se a normal tende a zero, a força resultante, que é a centrípeta, vai tender o quê? Ao próprio peso do objeto, tá? Então, é possível a gente calcular essa situação e dizer, bom, essa é a menor força ou a menor velocidade que eu vou poder estar movimentando para manter ainda esse movimento circular. O que acontece se eu diminuir ainda mais a velocidade? Aí a força centrípeta ela vai ser menor do que o peso do objeto e eu não consigo manter o movimento circular nesse ponto aqui. Essas equações elas deixam de valer. Uma outra situação possível a gente pode ver, e o nosso livro coloca, quando eu tenho uma roda gigante. Qual é a diferença entre a roda gigante e o looping? Você vai falar, o looping é mais legal, a roda gigante é mais sem graça. Mas não é exatamente isso, ou talvez seja por isso, né? Que quando você está na roda gigante, o carrinho ele vai girando para que a pessoa não fique de cabeça para baixo, né? Vai ver que é por isso que a roda gigante é mais sem graça. Mas, enfim, para equacionar do ponto de vista da física também fica diferente, né? Quando a pessoa está aqui no topo, olha, ela tem o peso para baixo, mas como ela está sentada, o carrinho, ela continuou de cabeça para cima, tá? O carrinho foi virando, a normal vai estar para cima, do mesmo jeito, certo? Então, eu vou ter o peso para baixo e a normal para cima em todas as situações. E aí o livro vai perguntar para a gente, ó, você está na roda gigante, ela vai girar com velocidade constante, né? Então, a resultante é centrípeta, certo? A cadeira na qual você está sempre mantém a posição correta para cima, então ela não inverte. Qual é a direção da força normal do assento sobre você quando ela está no topo da roda? Aqui nessa posição. Está representada aqui. Quando ela está no topo da roda, qual é a direção da força normal do assento sobre você quando ela está no topo da roda? Aqui são as possibilidades. A normal vai ser para cima, a normal vai ser para baixo ou vai ser impossível de determinar. Isso é fácil, né, gente? A normal vai ser para cima. Está aqui representada. Ele põe o desenho e depois ainda pergunta. E depois, tendo como referência as mesmas alternativas, qual a direção da força resultante sobre... Agora essa é boa. Qual é a força resultante quando você está no topo da roda? A resposta, como o movimento é circular uniforme, a força resultante é sempre para o centro da trajetória. E essa nossa deixa para a gente poder equacionar esse problema. Quando eu estou aqui em cima, força resultante para baixo. Quando eu estou aqui embaixo, força resultante para cima, certo? Muito bem. Essa força resultante, ela é o resultado sempre de duas forças, que é a normal e o peso. Então, quando a gente está aqui em cima, ó, normal para cima, peso para baixo. O peso tem que ser maior do que a normal, né? E quando eu estou aqui embaixo, normal para cima, peso para baixo, mas a resultante aponta para cima. Então, a normal tem que ser maior do que o peso. Nós temos aqui do lado exatamente a mesma situação, só que é um carro numa estrada em que tem uma lombada e logo em seguida tem uma depressão. Aqui está o perfil da estrada. É a mesma situação da roda gigante, pessoal.
Nesse primeiro caso, olha a curvatura aqui, a força resultante aponta para o centro da trajetória. Por quê? Porque esse carro está numa trajetória circular, então a força resultante vai ser centrípeta. Só que centrípeta, nessa posição, vai ser para baixo. Sobre o carro, quais são as forças aplicadas? Peso e normal, só, tá? Vamos imaginar que ele está com velocidade constante. Então, a velocidade resultante na horizontal aqui vai ser igual a zero. Ele vai ter peso para baixo e normal para cima. Ora, pessoal, se a resultante aponta para esse ponto O aqui, que é o centro da trajetória, é claro que peso tem que ser maior do que a normal. Enquanto que, se eu venho para essa situação, a força resultante vai estar onde? Vai estar apontando aqui para cima. Imagine que a velocidade é constante, portanto, não vai ter força resultante na horizontal, tá? Só vai ter peso para baixo, normal para cima, mas a resultante aponta para cima. Então, necessariamente, a normal vai ser maior do que o peso. Como é que a gente equaciona? Força resultante aqui nesse segundo caso. Como a normal é maior que o peso, a força resultante é normal menos peso. É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E nessa primeira situação, o peso é maior do que a normal. Então, a resultante é peso menos normal, que vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Gente, o fato de que eu tenho aqui ó, o peso maior do que a normal, e aqui eu tenho a normal maior do que o peso, explica a sensação que a gente tem quando está, por exemplo, passando por cima, passando sobre uma lombada, você sente menos compressão entre o seu corpo e o assento, tá? Justifica pela normal ser menor do que o peso. Então, é diferente quando eu estou andando numa estrada plana em que a normal está igual ao peso, né? Quando você passa na lombada, a normal fica menor do que o peso. E quando passa aqui na depressão, ou se você preferir, quando está no ponto mais baixo da roda gigante, você vai sentir a normal maior do que o peso, certo? Estou nessa situação aqui. E é por isso que a gente se sente mais comprimido sobre o assento do carro, tá? Essa força de contato, que é caracterizada pela força normal, ela fica maior do que o nosso peso. Próxima situação possível é o carro fazendo a curva. Agora, nós vamos imaginar que nessa curva, a pista é plana, certo, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos ver o que acontece quando a pista tem uma inclinação em muitas estradas ou até avenidas. Quando você tem uma curva, até para facilitar para o carro fazer a curva, essa pista ela é levemente inclinada. A parte externa da curva é um pouquinho mais alta do que a parte interna. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que isso acontece e como que isso ajuda. Mas, por enquanto, vamos imaginar que essa pista é plana. Então, o que acontece para o carro poder fazer a curva? Ter uma resultante apontando para o centro da trajetória, ele vai depender da força de atrito. Esse atrito é o atrito lateral entre os pneus e a pista, não é? Então, é claro que é por conta disso que, quando está chovendo, por exemplo, esse atrito diminui, você deve andar mais devagar, tá? Para justamente essa força centrípeta poder ser menor, vai ter menos atrito com a pista. Então, você diminui a velocidade para ter uma força centrípeta correspondente e não sair pela tangente, por exemplo. Certo? Então, está aqui representado o diagrama de corpo livre desse carro. Nós temos sobre ele o peso, a normal e a força de atrito. É um atrito estático, tá? Porque é um atrito lateral nos pneus. Você não quer que ele derrape para o lado, né? Então, estou imaginando a situação em que ele consegue fazer a curva, você vai ter um atrito estático. Você poderia dizer assim, mas no diagrama de corpo livre estão faltando duas forças. Está faltando a força do motor que empurra para frente e a força de resistência de um modo geral, que é o atrito com o motor, resistência do ar,
que empurra para trás. Se ele tiver em velocidade constante, essas duas forças que aqui não estão desenhadas, elas vão se cancelar, tá? E é por isso que elas foram omitidas aqui no diagrama de corpo livre, se ele tiver em velocidade constante. Então, se peso e normal se cancelam, a força resultante vai ser a força de atrito estático, que vocês estão vendo aqui no desenho, ela aponta para o centro da trajetória. Por isso, a gente pode fazer esse equacionamento. A força de atrito. Ele está colocando o máximo aqui porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero saber qual é a maior velocidade com a qual o carro pode fazer essa curva, tá? Vai dar a força de atrito estático máximo. Se ele fizer a velocidade menor, vale a mesma equação, mas aí não vai ser o máximo. Então, a força de atrito estático, que é o μ estático vezes a normal, vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. E nessa situação, você percebe que ela é a força de resultante. Assim, você determina a velocidade máxima com que o carro pode fazer essa curva. É claro, se o pneu não estiver em bom estado, essa velocidade não deve, ela vai diminuir naturalmente, porque esse coeficiente de atrito ele vai diminuir. Se a pista estiver molhada, a mesma coisa. Muito bem, e aí a gente chega naquela situação que eu falei anteriormente, que é a estrada com inclinação. Veja só, pessoal, quando a estrada tem uma inclinação, a gente vai voltar para aquela situação do plano inclinado. Lembra que no plano inclinado você tem o objeto, você vai ter a força-peso e a normal sobre esse objeto. Tá? Então, do ponto de vista do carro em movimento aqui, e agora eu não estou considerando o atrito com a pista, tá? Vou considerar o seguinte, ó, eu estou imaginando a pior situação possível, que é não tem atrito nenhum entre os pneus e a pista. Mesmo assim, o carro consegue fazer a curva. Por quê? Porque agora nós vamos ter uma componente da força normal que não vai ser cancelada pelo peso. Vamos ver isso aqui. Nós vamos ter uma força resultante entre o peso e a normal. Eu quero mostrar isso de uma forma que está levemente diferente do jeito que o livro apresenta. O livro vai fazer o quê? Ele vai decompor a força normal em componente Y e componente X. A componente Y ela é cancelada pelo peso e sobra a componente X da força normal, tá? Eu vou mostrar aqui numa lógica um pouquinho diferente para vocês, que eu acredito que é mais fácil de entender. Primeira coisa, pessoal, no plano inclinado, lembra? Se θ é a inclinação, quando eu estou falando da pista, essa inclinação vai ser dada pela tangente desse ângulo aqui, tá? Que vai ser a diferença de altura entre a parte externa e a parte interna da pista, tá? Então, vai ser a razão entre essa diferença de altura e a largura da pista propriamente dita. Então, você obtém facilmente, quando você está projetando uma estrada, facilmente você obtém esse ângulo aqui. Esse ângulo do plano inclinado, se você se lembra, ele se repete aqui, ó, entre a força-peso e a linha perpendicular ao plano inclinado. Aqui no nosso desenho, ele está representado aqui e não nessa posição, porque são ângulos opostos, né? Então, naturalmente, o θ que está aqui vai aparecer ali do outro lado também. Repare, sobre esse objeto, então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre, nós vamos ter o peso e a normal. A soma dessas duas forças vai me dar uma força resultante. Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu peguei esse vetor peso e desloquei ele aqui para cima e vou somar essas duas forças pelo método geométrico. Lembra? Como é que eu somo? Eu coloco a origem de uma na extremidade da outra e a resultante vai partir da origem do primeiro e chegar na extremidade do último. Então, está aqui a força resultante. Essa força resultante é uma força centrípeta,
tá? Quando o carro faz a curva, essa força vai estar apontando para o centro da trajetória. Então, você pode escrever ela como massa vezes aceleração centrípeta. E como é que eu faço para determinar essa força resultante? Ora, pessoal, se eu conheço o ângulo de inclinação da pista, tá? Eu posso escrever usando as relações trigonométricas do triângulo retângulo que a tangente desse ângulo vai ser o quê? Cateto oposto, que é a força resultante, sobre o cateto adjacente, que é o peso. Por que o meu método de resolver eu considero mais fácil do que o método que o livro dá? Porque o método que o livro dá envolve a força normal. E normalmente, quando você tem um carro circulando na estrada, você pode conhecer o peso desse carro, você pode conhecer a inclinação da pista, tá? Mas você precisa de uma conta a mais para determinar a força normal. Então, eu considero esse método aqui mais rápido. Você simplesmente pega a tangente da inclinação da pista, vai ser o quê? A força resultante, que é a força centrípeta, sobre o peso. Veja aqui, quando você faz massa vezes aceleração centrípeta dividido por mg, as massas vão se cancelar, tá? Então, a tangente desse ângulo vai ser simplesmente a aceleração centrípeta dividido pela aceleração da gravidade. E com isso é possível a gente determinar qual é a máxima velocidade que o objeto pode ter a partir do valor de inclinação da pista, considerando a situação que não tem atrito nenhum. Então, a pista está super molhada, o pneu está careca, mas mesmo assim ele consegue fazer a curva se a pista for inclinada. É uma medida de segurança que é usada nas pistas para evitar acidentes. Muito bem, o último tópico que nós vamos ver sobre movimento circular e aceleração centrípeta é a situação em que esse movimento circular agora não é uniforme, ou seja, nós vamos ter uma componente tangencial da força resultante e uma componente centrípeta, que o livro chama de componente radial. E dessa forma, a força resultante ela não aponta mais para o centro, certo? Ela vai ser a soma, é um vetor soma das forças radial e tangencial. Aqui em cima, a gente representou não as forças, mas as acelerações, porque lá atrás, quando a gente viu cinemática, lá no capítulo 3, né, do movimento bidimensional, nós vimos que a aceleração total é igual à aceleração radial ou centrípeta ou normal, mais a aceleração tangencial. É exatamente essa situação que a gente está aqui, certo, pessoal? Então, você poderia pegar um exemplo como esse exemplo que o livro dá, em que um objeto ele está girando, eu não vou considerar somente o ponto máximo e o ponto mínimo, como nós fizemos, né, no exemplo da roda gigante, nós vamos considerar os pontos intermediários desse objeto aqui. Por exemplo, eu considero esse ponto intermediário aqui. E aí nós vamos ter o quê? Uma componente tangencial da força resultante, que vai estar representada aqui, ó. Aqui está escrito mg seno de θ, que vai ser esse mg seno de θ. Por que seno? Porque nós consideramos aqui que esse ângulo Imagine que isso aqui é um objeto amarrado num barbante, né? O ângulo entre o barbante e a vertical, ele está caracterizado por esse ângulo θ aqui, tá? Bom, quando eu pego essa linha vertical e traço uma paralela aqui, esse ângulo θ ele vai aparecer novamente aqui embaixo, tá? De forma que você tem o mg projetado para cá, a componente adjacente ao ângulo vai ser a componente cosseno e a outra componente vai ser a componente seno. É por isso que essa componente tangencial vai ser o mg vezes seno, massa vezes aceleração tangencial, tá? Se você cancela as massas, você vai ficar com a expressão para a aceleração. A aceleração tangencial é g vezes o seno de θ. E na direção radial,
Ora, na direção radial, você vai perceber o seguinte, ó, você tem a tração puxando para cá e você tem a componente mg cosseno puxando para cá. De modo que a força resultante vai ser uma menos a outra. A gente imagina que se ele consegue manter o movimento circular, tá? Essa força resultante tem que apontar para dentro, então necessariamente a tração vai ser maior do que mg cosseno. Então, força resultante vai ser a maior menos a menor, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Muito bem, pessoal. Se eu quero escrever uma expressão somente para tração, eu vou pegar esse termo, vou mandar para o outro lado, né? Vai ficar mv ao quadrado sobre r mais mg cosseno de θ. E aí você pode colocar o mg em evidência. Nesse termo que é v ao quadrado sobre r, não aparecia g, então eu tenho que repetir aqui no denominador. Tá? E esse termo aqui, que era mg vezes cosseno, quando eu coloco o mg em evidência, fica apenas o cosseno e a gente escreveu a tração. Veja que com isso a gente pode escrever a tração no ponto máximo e no ponto mínimo aqui dessa curva. Como é que vai ser isso? Bom, se eu olhar para esse ângulo θ, quando ela está aqui no ponto mínimo, tá? O θ vai ser 0 e o cosseno de θ vai ser 1, tá? De modo que você substitui o cosseno de θ por 1 e chega aqui na tração no ponto mínimo. Quando eu vou lá para cima, o que acontece com o θ? 180 graus. Cosseno de 180, menos 1. Então, tração no ponto máximo, que é lá em cima, né? Vai ser cosseno de 180, que é menos 1, e que a gente substituiu aqui. Dessa forma, a gente vai ter a velocidade no ponto mínimo e a velocidade no ponto máximo, que vai depender da tração. Uma vai ter uma dependência com a outra. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a tração, nos dois casos aqui, certo? É interessante que, quando eu pegar no ponto máximo e no ponto mínimo, pessoal, eu vou chegar exatamente naquela situação que a gente já analisou da montanha-russa, da roda gigante. Quando a gente olhou para a roda gigante, eu olhava só o ponto máximo e o ponto mínimo. Quando a gente leva em consideração os pontos intermediários, aí eu tenho que fazer esse tratamento aqui, onde a tração ela vai depender do ângulo. Muito bem. Com isso, a gente encerra o movimento circular. Tem um bocado de exercício para fazer, mas na próxima aula, que vai ser a última, a gente vai falar do movimento na presença de forças resistivas que dependem da velocidade. É aquele movimento resistivo dos fluidos que a gente tinha falado lá no início. Fica para a próxima aula e até lá.